capítulo 12, verso 9. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Aleluia. Oh, tu és maravilhoso, Jesus. Oh, glória, aleluia. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente. Não preciso de artifícios humanos, não preciso de conhecimento ou instrução humana. Muitas das vezes é só eu e Deus, só você e Deus. Muitas das vezes nós queremos buscar respostas em todo e qualquer, aleluia, conteúdo, mas Deus só quer um privado com você. A graça de Deus nunca vai acabar. Ela é suficiente, o bastante e necessário para tudo que precisamos, principalmente em momentos de dor. Sabemos que a graça supera todas as dificuldades. Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos a força especial da graça de Deus superando as limitações humanas. A graça nos satisfaz plenamente. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se os irmãos viram, né? É um vídeo do acidente que teve terremoto lá na Turquia, né? Morreu muita gente com aquele terremoto naquele prédio, e teve 2 pessoas que morreram, né? E sobreviveu só a criança. E no testemunho da criança, no momento do enterro, ele lutado, ele glorificava a Deus, porque Deus havia colhido seus pais e tinha tirado daquele mundo vil e perverso, e ele tinha a convicção que a graça de Deus alcançou os seus pais, e ele estava dormindo com o Senhor. Ou seja, no momento de luto, uma criança, ela teve um discernimento ali e sentiu que a graça de Deus ali na vida dele foi derramada de uma forma sobrenatural, e ele foi usado ali para muitas pessoas, para mostrar que a graça de Deus era independente de situação financeira ou de situação, aleluia, favorável ou não. No momento de luto ali, ele exaltou o nome do Senhor. Ele poderia, aleluia, ter reclamado, questionado a Deus, mas ali ele glorificou. E muitas das vezes, quando nós somos contrariados, nós queremos abandonar a fé. Mas eu quero te dizer nessa noite, a graça de Deus te basta. Ela é suficiente na tua vida para te manter de pé. Não importa o tamanho do dano, do prejuízo ou preocupação que você teve ou está passando, Deus, Ele é maior. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz o apóstolo Paulo, é que quando nós estamos fracos, aí que somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se dependesse de nós, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, aleluia. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Aleluia. Glória. 1 Pedro 4, 10. Ele diz o seguinte: 1 Pedro 4, 10, ele fala o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Escute bem: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Cada um conforme a sua característica, conforme a sua personalidade, tem um valor para o Senhor, porque a graça de Deus, ela é derramada de forma diferente. Ou seja, ela tem muitas formas de trabalhar. Assim como ela trabalha na minha vida, ela trabalha na vida do pastor Leonardo, assim como ela trabalha na vida de cada irmão, não de abundância diferente, mas de maneira diferente. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é criativo e faz cada coisa
manifesta em cada pessoa um momento de uma maneira nova e diversificada. Às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que fez com outra pessoa, e se Ele não fizer, achamos que é injusto. Mas Deus não faz igual, Ele faz sempre o melhor. Quando olhamos pela ótica da graça, aceitamos as diferenças nas pessoas, passamos a ver nossos próprios erros e destacar as qualidades do nosso próximo. Aleluia. Aleluia. A vez de eu ver uma qualidade do irmão, não me entristeceu ou sentir inveja, mas glorificar o nome do Senhor, porque Deus usa o irmão para que a obra de Deus venha crescer e prosperar. Da mesma forma, também Deus pode me usar com o dom, o talento que Ele me entregou para a honra e glória do seu nome. Aquilo que você faz para Deus não o torna menor e nem menor. Aleluia. Mas torna importante na presença do Senhor e na obra. Você é importante para o Senhor. Você tem um valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa que a timidez, aleluia, venha te impedir de fazer a obra de Deus, porque Ele precisa de você para que Deus venha trabalhar. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8 ao 14. Diz o seguinte: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, abundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia em pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual fez que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como a prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela é abundante. Deus é maior do que todo o universo. A graça transborda incessantemente sobre nós, porque ela nunca acaba. A graça, ela é
Senhor. Que a graça de Deus seja abundante sobre meus amados irmãos aqui nesta noite. Que você possa ser vivificado, restaurado para essa nova jornada, para essa nova semana que vai se iniciar. E que grandes bênçãos e grande vitória Deus possa realizar na minha vida, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tito, capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Voltando lá. Louvado seja o nome do Senhor. Tito capítulo 3, verso 7. Aleluia. Ele diz o seguinte: aleluia. Tito 3, 7. A fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oh, glória a Deus. A graça, ela é redentora porque ela nos justifica. Louvado seja Deus. Jesus morreu para nos perdoar gratuitamente, só por amor. Pela graça somos perdoados de nossos pecados e nos tornamos justos para Deus. A justiça humana nos apaga o erro, apenas condena. A justiça humana não apaga o erro, apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador, fazendo voltar a ser limpo, como antes de cometer o pecado. O sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a neve. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, aprendemos a perdoar as pessoas e não cobrar os seus erros. A graça nos permite esquecer o que alguém tenha feito de ruim para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, nós queremos ser perdoados, mas não liberamos o perdão. Muitas das vezes deixamos a raiz de amargura impedir que Deus possa derramar a sua graça. E isso pode ser muito perigoso, porque isso pode nos impedir de alcançar o reino de Deus. Meu irmão, você já foi justificado por Deus. Você já recebeu o perdão da parte do Senhor. Então libera o perdão, libera, aleluia, aquela mágoa que está te prendendo e glorifique e exalta o nome do Senhor. Porque Ele é fiel e a Ele pertence a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o nosso advogado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer na hora certa. Capítulo 12, aleluia. Romanos, capítulo de número 12, verso 6, aleluia, aleluia. Romanos 12, 6, capítulo 12, verso 6. Glória. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Aleluia. A graça, ela é capacitante, ela capacita, ela nos molda, ela nos faz segundo a vontade do Senhor. Assim como nós somos vasos na mão do oleiro, assim também Deus vai nos aperfeiçoando, nos moldando da forma e da maneira que Ele quer. Deus não nos chama capacitado, mas capacita os chamados. Não espere você ser para ir. Vá, que Deus vai fazer você ser aquilo que Ele quer. Você é matéria bruta na mão do Senhor. Aleluia. Os dons, talentos e capacidades são dados de graça para todas as pessoas. Todo mundo tem um dom, porque Deus distribuiu talentos a todos. Quando recebemos o Espírito Santo, Ele nos capacita com dons espirituais, que não são apenas habilidades humanas. Tudo que fazemos para Deus é parte da sua graça, que nos capacita. Se Deus te chamar para exercer o ministério em sua obra, creia que Ele te capacitará. Com o olhar da graça podemos ver o que as pessoas fazem
admiração especial por ser algo permitido por Deus para mostrar sua glória e não com algo para aparecer ou engrandecer o homem. Aleluia. Que ele cresça e nós diminua. É assim o pensamento daquele que é capacitado por Deus, que detém a graça de Deus, porque a vontade dele é que o nome do Senhor venha aparecer e cada vez mais ele venha a diminuir. Louvado seja o nome do Senhor. Então não há talento, não há, aleluia, aquilo que Deus te deu seja inferior ou maior, que você não possa se intimidar por aquilo que o Senhor te entregou. Exerça o talento que Deus te entregou, porque Ele vai fazer florescer a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sente o desejo de empregar, aleluia, abre o teu coração para o Senhor, que Deus vai te capacitar. Se você tem o desejo de adorar a Deus, de louvar, creia que Deus vai te capacitar, porque Ele é Deus na tua vida. Não há nada que você não possa fazer no nome de Jesus que Deus possa te capacitar. O que é necessário somente é que você venha se dispor a Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos passear pela Bíblia hoje. Louvado seja Deus. Oh glória, a Bíblia não está falando. 2 Pedro 3,18. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Tudo que Deus faz é para continuar, permanecer e aumentar. O homem faz muitas coisas, mas esta tem início, meio e fim. Muitas coisas fazemos começar bem e terminar mal. A graça começa bem e termina melhor ainda. Precisamos crescer na graça. Deus quer que aumentemos o conhecimento que temos e não que fiquemos acostumados com o que já sabemos como se fosse o bastante. Deus sempre tem mais para nos dar. Com a percepção da graça, podemos olhar para o futuro, não como finalização, mas como continuação de um processo dirigido por Deus. Pela graça, podemos sonhar com a realização dos nossos sonhos. Aleluia. Que a graça de Deus te faz crescer, te faz almejar mais ainda estar na presença do Senhor, te faz almejar ainda mais buscar a face do Senhor de uma maneira sobrenatural, e assim você é agraciado por Deus, e assim você vai ser forjado com as armaduras de Efésios 3:10. Louvado seja o nome do Senhor. E o mal não vai prevalecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa que a graça de Deus venha crescer na tua vida de maneira abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir a boa obra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, em Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 9. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hebreus 13:9 diz o seguinte: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano é constante por natureza. Se nós formos movidos pela carne, nós almejaremos coisas carnais. Mas se nós almejamos pelo Espírito Santo, se a graça de Deus for alimentar
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus olha, Ele não vê o pecado que nós somos, mas Ele vê, aleluia, o brilho do Espírito Santo derramado na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que nessa noite nós possamos olhar tudo sobre a ótica, sobre a graça de Deus. Lá em Romanos 6,14 vai dizer o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que você possa almejar sempre estar na presença do Senhor, porque a graça de Deus, ela permanecerá enquanto o Espírito Santo Consolador estiver no meio de nós. Vai chegar o momento que o Filho de Deus vai vir buscar a sua igreja, e a sua graça e o Espírito Santo vai sair. E é necessário que nós almejamos estar sempre ligados com o Senhor, para que nós não venhamos sofrer na grande tribulação. Precisamos ter sempre em mente que sobre nossas vidas está a graça de Deus. A única coisa que domina e dirige as nossas vidas é a graça de Deus. Amém? Eu agradeço